É pela graça do Senhor e Salvador Jesus que mais uma vez estamos chegando até você para compartilharmos da palavra do Senhor, cumprindo o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de meditação neste instante é: como posso vencer os meus pecados? Amados, quero convidá-lo para que possamos ler a Bíblia Sagrada em Romanos, no capítulo de número 6, versículo de número 23, que diz assim a palavra do Senhor: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus prezados amigos, o pecado, o dicionário secular define pecado apenas como erro, como uma falta ou culpa. Mas a palavra de Deus, ela vai muito mais além de tudo isso. Além de todas estas definições, a Bíblia Sagrada apresenta o pecado como errar o alvo. O pecado entristece Deus. O pecado surgiu de Satanás. Ele é o autor do pecado. Ele transgrediu a norma, as ordens de Deus e luta contra todas as criaturas de Deus. Errar o alvo é o homem se opor àquilo que Deus tanto quer bem, mas o homem se opõe, o homem provoca uma ação contrária daquilo que Deus estabeleceu para todos nós. Deus é santo, Deus é justo. A partir do momento que algo afronta a santidade de Deus, a sua justiça, ela entra em ação. Errar o alvo, meus prezados amigos, é o que está escrito na palavra do Senhor em 1 João. No capítulo de número 3, versículo 4, a Bíblia diz: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Meus amados, Deus ele fez o homem para que o homem pudesse viver para sempre ao lado dele sem pecar. Mas a desobediência dos nossos pais no Jardim do Éden levou o homem a esta situação tão catastrófica, a este caos. O pecado separa o homem de Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e o 2, a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Versículo 2 diz: mas são as vossas iniquidades, ou seja, vossos pecados, é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Errar o alvo, meus prezados amigos, é o homem que foi criado na esfera divina procurar outros meios para a sua sobrevivência, porque não temos condições de termos vida distante de Deus. Só Jesus pode nos dar vida. O homem jamais conseguirá coisa alguma distante de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 5, a parte B: sem mim nada podeis fazer. O homem jamais fará algo sem o Senhor. Não adianta o homem querer viver por conta própria. Não tem como este homem sobreviver. Portanto, errar o alvo é um dos conceitos que nós levamos à questão do pecado. Também é transgredir as leis de Deus. A desobediência a estas transgressões, tudo contra a pessoa de Deus, é também pecado. A Bíblia Sagrada nos diz em Números, no capítulo 14, versículo 41, porque vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque não terá um fim glorioso aquele que desobedece às normas, à lei de Deus. O pecado entristece a Deus. Me recordo de uma palavra do pastor Billy Graham, quando ele diz que quando o homem pretende navegar para distante de Deus, Satanás sempre terá um barco à disposição. Um pecado chama outro pecado. Uma desobediência gera uma outra desobediência. E é justamente isso, desobedecer a ordem de Deus. Qualquer norma divina desobedecida é pecado, é transgredir. O homem estará assumindo esta culpabilidade sobre a sua vida. Meus amados, o pecado também é contrair uma dívida com Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, no texto que nós lemos, que o salário do pecado é a morte. Todos aqueles que lançam mão desta ferramenta do pecado, dessa transgressão, estarão selando por si mesmo a própria morte. Sem Jesus, distante e banido de Deus, o homem, para ele, só restará a condenação.
Todas as oportunidades se fecham para o homem quando ele parte para a eternidade sem Deus. Enquanto o homem está vivo, ele tem a oportunidade de se arrepender e de voltar-se para Deus. Mas a partir do momento que este homem morre no pecado, sem fazer uma aliança com o Senhor, todas as portas se fecham. Porque é somente aqui na terra que o homem tem a oportunidade de fazer o encontro, de encontrar-se com Deus, de se arrepender de seus pecados, fazer uma aliança com Jesus. Porque foi aqui que o homem nasceu, foi aqui que o homem pecou, foi aqui que Jesus veio, foi aqui que Jesus foi crucificado, foi na terra que Jesus ressuscitou e foi para o céu. Portanto, é aqui na terra que o homem tem que se arrepender. É aqui na terra que o homem tem que abandonar o pecado e seguir a Jesus. É aqui que o homem tem que divorciar do pecado, afastar-se do pecado e aproximar-se de Deus por meio do caminho que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos andar nele. E este caminho é o Senhor Jesus. Não há outra forma do homem chegar a Deus, vencendo os pecados somente por meio do Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao Senhor. O pecado surgiu do próprio inimigo de Deus, Satanás. O pecado entrou no mundo por meio dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles desobedeceram à palavra de Deus. E como consequência, meus prezados amigos, o pecado trouxe para a humanidade, trouxe consequências terríveis, que até hoje a população e a humanidade sofrem. Nós encontramos, por exemplo, o pecado, ele interrompeu a comunhão entre o homem e Deus. Como nós falamos no livro de profeta Isaías, no capítulo 59, houve a separação entre o homem e Deus por causa da iniquidade. Foi o que o próprio profeta Isaías falou. As vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado lhe cria uma barreira entre o homem e o próprio Deus. E nós só podemos chegar ao Senhor Deus quando o homem faz um compromisso, uma aliança com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado trouxe a destruição da humanidade, destruída por causa da ausência da glória de Deus. Quando o homem pecou-se contra Deus, a glória de Deus que estava na vida do homem, ela se afastou deste próprio homem. A Bíblia Sagrada nos diz em Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos. A Bíblia está dizendo que toda a humanidade. Não adianta algumas pessoas dizerem, não, eu não pequei contra Deus. Eu nasci assim. Queridos, a Bíblia Sagrada é bem clara. Ela está aqui generalizando. A Bíblia Sagrada nos diz, o próprio Deus, ele fala que Deus encerrou todos debaixo de maldição, a fim de usar de misericórdia para com todos. A Bíblia nos diz em João 3,16 que Deus mandou Jesus a este mundo, que Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu para salvar todo mundo, porque todos pecaram. Todos estão afastados de Deus, seja homem, seja mulher, seja rico, seja pobre, seja sábio, ignorante, alto e baixo, seja branco, seja moreno, seja negro, não importa. Para Deus Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus olha do céu à terra, ele só vê o homem ou debaixo da maldição ou fora da maldição, porque todos pecaram e afastados estão de Deus. E esta é uma oportunidade que hoje o homem tem de fazer uma aliança com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Só por meio de Jesus é que nós podemos alcançar e termos uma vida eterna. Sem Jesus, nós estaremos irremediavelmente perdidos. Queridos, o pecado ele tornou o homem culpado diante de Deus. Sendo assim culpado, para ele ser inocentado, ele tem que passar por Jesus. Quando nós lemos a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por intermédio de Jesus. Antes de nós termos justificados pela fé, crermos no sacrifício de Jesus, nós fomos achados culpados diante do Senhor.
Mas uma vez que o homem encontra com Cristo, abandona este caminho de pecado e passa a seguir o Senhor Deus, conforme as Escrituras Sagradas, por meio da fé em Cristo Jesus, esta pessoa agora ela é inocentada pelo Senhor Deus. Pastor Deuramar, e como podemos saber disso? Vamos para a Bíblia, o nosso único livro de regra e fé e prática, o Manual do Cristão, a Palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 1, Paulo escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, Paulo diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Prezados amigos, portanto agora nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, para quem não está vivendo os prazeres pecaminosos deste mundo, como por exemplo, tantos eventos que nós temos no mundo que profanam, que entristece a Deus, que faz com que o homem se mergulhe cada vez mais no pecado. Como, por exemplo, nós temos hoje o carnaval, que estão aí, que é cultura. Nem sempre as culturas humanas batem com a cultura de Deus. Prezados amigos, o homem está caído de Deus. Não adianta o homem criar atalhos, não adianta o homem criar caminhos. Quanto mais o homem cria caminhos e atalhos para chegar a Deus, mais ele se distancia de Deus. O pecado fez o homem perder a sua paz. O pecado fez com que o homem criasse dentro dele uma falsa sensação de paz, quando muitos pensam que andando pelas ruas com faixas e bandeiras, com camisetas brancas, clamando por paz, resolveria o problema, enquanto que a alma está manchada por causa do pecado e só o sangue de Jesus pode resolver este problema. O pecado sujeitou o homem à morte. O homem, por causa do pecado, teve que voltar ao pó. Não era da vontade de Deus que o homem morresse, não era da vontade de Deus que o homem descesse à sepultura, não era da vontade de Deus que houvesse funerárias, não era da vontade de Deus que houvesse cemitérios, não era da vontade de Deus que houvesse morte, mas a desobediência do homem gerou a morte. O pecado trouxe a morte ao homem. E como vencer? Como superar? Tudo isso só por meio de Jesus. Jesus, ele é o nosso eterno Deus. Só por meio de Cristo é que nós alcançaremos uma vida eterna e teremos uma vida para sempre ao lado do Senhor, mesmo depois da morte. Glória seja dada ao Senhor. Mas como vencer o pecado? Esta pergunta, o tema desta mensagem. Como podemos vencer o pecado? Só através de Jesus, aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Não existe outro meio para chegarmos ao céu, só Jesus, porque só Ele que foi enviado de Deus, só Ele que morreu na cruz, Ele ressuscitou e está vivo para sempre. Só o Senhor Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe uma mulher que leva ao Pai, não existe outro homem que leva ao Pai, não existe um outro ser que leve ao Pai. Somente Jesus. Glória a Deus. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Só Jesus é o mediador que intercede por nós. Glória seja dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação por meio de Jesus é um dom de Deus. É por isso que a palavra de Deus, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O homem não é salvo porque faz grandes obras, porque faz boas obras, porque as boas obras já são obrigação dos homens fazerem. O homem não é salvo pelas obras. O homem não é salvo porque faz isso ou aquilo. O homem é salvo pela misericórdia de Deus, porque Deus encerrou todos nós debaixo de maldição. Portanto, meus prezados amigos, o preço já foi pago da nossa salvação lá na cruz do Calvário, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, meus prezados amigos, a única maneira que o homem pode fazer para alcançar a misericórdia de Deus é encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo, é entregar sua vida, é nascer novamente, é nascer da água e do Espírito. Sem Jesus, estaremos para sempre perdidos. Deus abençoe você e a sua família. Receba a graça de Deus. Ouça a palavra do Senhor. Faça uma aliança com Jesus enquanto é tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. Você pode até viver 1 minuto sem Deus. Você pode até viver 1 segundo sem Deus, diante de testes e mais testes. Mas eu digo a você, não queiras morrer sem Deus, porque depois da morte só restará o juízo de Deus. É o que as Escrituras Sagradas afirmam, é a palavra do Senhor. Deus abençoe você, sua família, agora e sempre.
Muito obrigado.